boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês aqui, que vocês sabem que acabei de voltar da Grécia, né? E eu ia fazer um programa, inclusive, falando sobre a Grécia, mas achei que não é o momento e nem deixa assim por enquanto. Quem sabe mais para frente a gente faz. Eu acho que o momento foi meu e de quem me acompanhou, né? Talvez compartilhar isso só aumente o desejo, vamos dizer, das pessoas que não foram, tudo. Foi muito, muito maravilhoso. Eu deixei coisas na Grécia, eu trouxe coisas da Grécia. Eu tive uma boa intuição de ter ido passar os meus 63 anos lá. Foi maravilhoso. E eu lancei uma nova viagem, uma nova data, porque outros postulantes queriam ir. E por incrível que possa parecer, em 3 dias depois que eu lancei a iniciativa, 50 pessoas deixaram o seu nome e pediram referências para acompanhar para a Grécia. Daqui a pouco vão ter que fazer um voo charter lá para a Grécia, né? É claro que essas 50 não vai aparecer, vão entrar outras aqui, mas isso é animador porque eu pretendo passar os 64 lá também na Grécia, né? E com outros lugares, então vai ser maravilhoso. Por outro lado, eu tenho uma alvíssara também, que as pessoas estavam pleiteando aquela volta do interativo, que eu tinha tirado do ar. Depois de um ano, 202 programas diários feitos ali no Vida Inteligente Interativo, paramos no 202, depois comecei o Vida Inteligente Online, também parei depois, e agora resolvi voltar com outra proposta, que aí o Fernando vai colocar na tela aí, que são, a partir de, está aí na tela, nós vamos falar a partir de terça-feira, dia 10 de junho, todas terças e quintas, às 12h15, meio-dia e 15, até meio-dia e meia, meio-dia e 45, nós vamos falar sobre os filósofos gregos, né? Principalmente os gregos. Gente que você jamais ouviu falar, mas você vai ouvir falar porque muitos dos grandes filósofos, desses mais conhecidos, Aristóteles, Sócrates, Platão, eles foram, como é que se diz? Eles foram iniciados por outros, cujos nomes vocês vão descobrir. E vai ser uma proposta muito bacana. O Jorge, daqui a pouco, meu convidado de hoje, né? Ele vai falar sobre isso, que ele colocou Achei muito bacana o que você colocou na nossa comunidade, falar disso, né? Foi muito esclarecedor ali na comunidade do Vida Inteligente sobre essa nova proposta. E, antes de apresentar o Jorge aqui hoje, e falar sobre o nosso tema, eu queria mandar um grande abraço aqui, ele manda eu dar abraço para você, ele e a esposa me telefonaram hoje, é o Serafim Vicente da Silva e a esposa dele, Marli, de Sinop, no Mato Grosso. Ligaram, falaram comigo pelo telefone, pediram que te desse um abraço, e o mais bacana de tudo, eu vou falar ao vivo aqui. O Serafim adquiriu a coleção Mosaicos do Novo Ciclo, os CDs, o áudio. Antes eu disse para ele, no telefone, mas, Serafim, isso aí está disponível gratuito. Você pode baixar. Ele falou, não, eu quero comprar. Porque ele sabe que adquirindo, ele está contribuindo com o Vida Inteligente. Uma atitude muito nobre, o que agradeço em nome do Vida Inteligente, tá? Se existissem mais serafins, a coisa seria mais fácil. Mas nós estamos tocando. Então, um grande e fraterno abraço para você e para a Marli. E para Sinop, para Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso, né? E aí, principalmente, é que eles economizar um abraço, a gente já logo já vai todo mundo, mas especialmente aqui para o Serafim, que ligou aqui hoje para nós aqui. Obrigado, Serafim. Então, e o tema que se apresentou aqui para a gente conversar hoje é problemas. Nessa chamada que eu fiz para vocês na mala direta, eu dei a entender, né, a chamada que foi feita ali, que tudo é originário da nossa mente. Se isso é ou não é, nós vamos conversar agora. E aí, Jorge, você está bom? Boa noite, tudo bom? Estou bom, está tudo tranquilo. É gostoso que a gente está aqui de novo, parece que passa um tempão, né? E então essa semana nós batemos um papo rápido, né? Foi, eu visitei assim, uma vez, 2 vezes. Uma você deu de cachorro magro, entrou, saiu e foi Aí eu te cobrei a visita, no dia seguinte você veio, conversamos um pouquinho ali. E eu pus até na comunidade, né, que... Isso eu falei, até brinquei, falei, dessa vez sem fotos, né? Conversei com o Jorge aqui e tal. Isso fazia muito com o irmão Alvim, né? Porque quando eu converso com o Jorge, a gente não joga conversa fora, como a gente diz. A gente não fala besteira, não tem nada. A gente aproveita esses momentos, até né? Porque para isso eu não tenho assunto, né? Não devia ter, exatamente. Então é gostoso a gente falar coisas que acrescentam. Então, todo mundo quer saber o que você conversou com o Jorge. Aí eu fico bem sacana, digo, não, isso é coisa minha e dele.
papo reservado. Nos últimos, quer ver? Então foi lá, foi que 11, 89, 20... 86, não foi? Você falou? O quê? Com o Alvin? Não. Nos últimos, quer ver? 80, 20... Nos últimos 34 anos eu fiz uma happy hour, assim, de sair para conversar com as pessoas. Ah, fora da... sentar, conversar com alguém? Sim, jogar a conversa fora. Sim, aquele negócio assim de sair depois do trabalho e sentar e não falar tudo e não dizer nada, né? Sim. Eu fiz uma vez então, mais de metade da minha vida. Bom, porque daí também a gente não tem assunto, né? Com o tempo você vai ficando seletivo, você sabe o que você quer ou não quer. E nem a questão, assim, de você selecionar o que você quer falar, ou com quem você quer falar, onde o que você quer ouvir, né? Tem isso? Não, mas a questão é de não ter assunto, né? Não, sim, fora da questão da filosofia e fora da questão de ver o mundo como realmente é, eu não sei conversar, outra coisa, não tem papo. É isso, né? Tem assunto, exatamente. E eu sei disso mesmo porque eu sei o que você faz. Então, quando a gente vai lá... Casa, trabalho, casa, né? Então, e quando eu vou lá conversar com você, desde sempre que a gente tem conversado, né? Sempre é uma coisa pontual. Com certeza. É uma conversa construtiva. Enriquecedora. Perfeitamente. Né? Gostou, né? Então é isso aí. E Jorge... Você está afiado. Tô, né? Tá. E com calor danado aqui, rapaz. Tô vendo. Nossa Senhora. Tô com senhora. blusa, camisa e uma não querem baixar 21 graus colocaram aqui. Por baixo. 21 tá aqui e tá um calor danado. 21 graus. Me diz uma coisa. Não, mas eu sinto calor, fazer o quê? Dizem que é andropausa, não tem nada a ver. Problemas. Eu tô com um problema aqui. Apareceu um problema no meu olho, você sabe, não né? É um problema. Não é, né? Já virou solução, porque já operei problema e está voltando aqui. O que é o problema, Jorge? Já vamos lá, então. Então, lá. Um abraço para todos, né? Para todos. Fraterno abraço para todos que estão com a gente aqui hoje e desde sempre, né? Nossa, desde sempre, meu. Menos os que chegam agora sempre estiveram, e os que vão chegar sempre estiveram também, né? Isso é infalível, é inefável, isso não tem como você fugir disso, que isso é como assim, é como a luz que atrai as borboletas, é como um imã que atrai o que está por perto, cedo ou tarde vem, né? Pode dar uma outra cabeçada, demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a tendência natural das coisas é cada um voltar para a sua casa, onde é a casa de cada coisa que sabe, né? O nosso caminho, né? A nossa volta para casa é a iniciação, é o conhecimento, é o ver as coisas, é o viver a vida de maneira como tem que ser vivida, né? Então, cedo ou tarde, isso acontece na vida de cada um. Então, os que... Acho que é o lema de Brasília, que é dos que vieram para os que virão, alguma coisa assim, é um lema assim super da cidade de Brasília, né? Do Juscelino, né? Dos que vieram para os que virão, alguma coisa assim. É bem isso, né? Então a gente não apresenta nada de novo, não constrói nada, não tem nenhuma surpresa, a gente só tenta desvelar assim, um pouquinho o que ainda não tenha sido redescoberto, mas novidade mesmo, nada, né? Mas é bom, porque pelo visto aí cada vez agrada mais gente, né? Que já somos 9 mil só na comunidade, você viu, né? E às vezes eu comento com você tem uma postura bem rigorosa com relação a essa questão de vir no programa, lá na comunidade, saracotear um pouquinho e depois o pessoal sai, ou vem, nunca aparece, ou vem esporadicamente, mas é como se fosse uma fonte, né? Nós não somos a fonte é o conhecimento que está sendo passado, né? Então a fonte é o mestre do ciclo, né? E a pessoa vem e toma água na medida da sua sede. Alguém vai ali e pega água com a mão e segue o caminho. Tem gente que vai ficar no entorno, tem gente que chega com muita sede, tem gente que é precavido, pega e vai e leva tudo nas costas. Tem gente que é como camelo, enche a corcova, ou dromedário, não sei qual que é, enche a corcova e vai embora. Mas é que cada um tem a sua tônica e a sua maneira de ver a vida, né? E esse tipo de conhecimento, esse tipo de coisa que tem que ser conversado aqui, ele é assim tão sutil, tão refinado, e tão específico, que é natural que cada pessoa lide com isso de maneira completamente diferente, porque tem impacto direto assim no que de mais oculto, né, existe na existência de cada um. Então a gente tem que ter muita paciência, né?
Eu comentei lá, eu lembrei agora o que é que eu falei lá, a relação do programa, né? Nossa Senhora. Toma uma água. Não, já tomei, agora tá bom. É? Então, Alguma coisa engasgou aqui. Sim, um sapinho que remexeu. Um sapinho, né? Um sapinho que remexeu. E eu não deixei de falar nada, hein? Não era nada. Não, eu sei. É que às vezes fica alma de sapinho, vem um outro pensamento, ela acorda, dá um pigar. Então, a questão que... Dos filósofos. Sim, que é importante, porque o Ocidente, então, ele é filho da Grécia em termos de filosofia, né? Houve uma transição de conhecimento para cá. Só que muitos poucos filósofos gregos são ainda lembrados, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, por conta de Platão, Pitágoras, assim... Mas só que houve lá uma chuva de estrelas com relação a seres preparados para daí já iniciar um arranjo para o que viria a acontecer em seguida com a vinda do Jesus da igreja. Então, Grécia e a vinda de Jesus estão inteiramente... Olha que eles vieram 500, 600 anos antes, né? Ah, mas é que 500 anos não é uma piscada de olhos, né? Não significa nada em termos revolucionários, né? E essa preparação é que permitiu que se tentasse fazer a união do poder temporal com o espiritual em Roma, né? Não deu certo. Agora fica a questão de onde veio o conhecimento que os filósofos gregos reviveram. Que é milenar, né? Hoje você utiliza... Você pega Tales de Mileto, e muitos autores consideram Tales, que é um dos 7 sábios da Grécia, né? E que fundou a Escola dos Milésios, que é considerada como a origem da filosofia. Muitos autores eles dizem, e acertadamente, mesmo que eles não tenham certeza, mas né, que pai e mãe de Tales de Mileto eram fenícios. Se você pega pai e mãe de um filósofo que iniciou a filosofia na Grécia e eles são fenícios, se estabeleceu todo o link, passando por Egito, não sei o que e tal, até chegar na Atlântida, né? Ligado aí a casta sacerdotal. Então é um assunto muito legal. Tem razão, porque hoje ainda estava mexendo e você vê Atlântida com os minoicos, você entendeu? Puxa, lógico, então realmente uma coisa se liga na outra. Né? Porque o Ocidente, em termos de esoterismo, veja que em termos de filosofia, o Ocidente é filho da Grécia, né? E em termos de esoterismo, o Ocidente é filho da Índia. Né? Porque tudo, então, ou a teosofia, ou as coisas do Tibete, os mantras, e se fala no sânscrito, as coisas assim. Só que é o seguinte, são 2 polos, né? Que fizeram essa transição e herdaram o conhecimento atlântico, né? E a Índia coube a teosofia, e a outra vertente, o outro braço, né, desse processo é o que existe no Egito e que ainda não foi descoberto, ainda não foi trazido à luz do dia, esse conhecimento, e esse conhecimento é transformador, e esse conhecimento pode se encarar como ser assim, a pós-teosofia. Então, o que compete, né, vou citar aqui no caso a eubiose, né, é fazer com que o conhecimento oculto que ainda existe hoje e que foi o que embasou tudo que se pensa que é o Egito, isso seja recuperado e se torne tão comum, tão compartilhado, quanto é o conhecimento que hoje se tem baseado no sânscrito, baseado em todos aqueles que foram e escreveram e traduziram. Você sabe bem, tanto quanto eu aqui, que existe uma resistência ao novo, né? Dos próprios historiadores, que eles não gostam que a história seja mudada. Mas é que quem resiste ao novo é o velho que tem medo de morrer, né? Exatamente. E não é a pessoa, né? É o conhecimento antigo, desvirtuado, do conceito de avidia, de desconhecimento, de ignorância. Ele em si é uma barreira ao novo, porque no momento em que o novo se estabelece, o antigo, o velho, ele sublima, se mistura e deixa de existir. Com certeza uma hora não deixará de ser oculto realmente, porque não dá para esconder, né? Não, o oculto, o segredo, o secreto, o mistério, o revelado, o velado, é só uma coisa temporária. Tudo que a gente vive hoje, toda essa situação do mundo, não a situação social, o mundo como um todo, né? E esse próprio movimento do universo, coisa toda, isso é temporário. A gente está num gap, no intervalo de arranjo das coisas para que a máquina volte a fluir como fluía antes, né? Então, tudo que a gente vê agora é absolutamente temporário, e é nosso trabalho fazer com que esse tempo temporário seja diminuído para que todos consigam ver tudo, né? É o que a gente tem feito, né? Todos nós, né? Todos, isso é bom. Só queria falar com relação à viagem à Grécia, né? Então, eu tive vontade de ir na que você foi, na outra, né? E daí, na ano que vem, hoje eu vou.
Beleza, vou botar o seu nome lá. Bote 2 pessoas. Então, hoje eu vou. Quando chegar na época, se você for, então vou ter que lotar um avião ali, porque... Não, se eu for, vai 2 pessoas. Eu e a... Você e mais as 400 que vão acompanhar você. Aí nós vamos ter que fazer um 747. É porque a gente deve pensar sempre assim, e tem a ver com a questão do problema, né? Então assim, hoje eu vou, mas daqui a um ano. Não, daqui a um ano é daqui a 364 Exatamente, dias. outra coisa. Hoje eu vou. Então eu construo a minha realidade. O que eu faço é criar dentro do espectro, né? Eu estou vendo eu ido. Olha, é o chamado da Grécia. É o meu telefone, eu desliguei. Deixa lá, o Silvio apaga aí. Silvio, só bota essa jaqueta para lá. Então, o que eu... E eu desliguei o negócio, sim. Tá vendo? Ligou sozinho aí. Tá bom. Então, dentro do espectro, né, que é o ver, né? Então, você vê o que você quer. Agora, você não pode antecipar que o desejo e a felicidade da satisfação do desejo que vai acontecer naquele dia em que eu estiver embarcando junto na viagem. Eu vou então criar uma ansiedade por conta desse desejo, aí eu transformo um futuro prazer em um problema. Ah, isso nós entramos agora no... agora vamos então no que a gente vai conversar hoje, problemas, né? Então é assim, quer ver? Tem gente que diz que o problema não existe, né? Não, já vão... Mas às vezes falam sem saber o que estão falando. E por que não existe? Porque não existe. Tem até aquela... Antes de você pegar o seu raciocínio... Sim. E como é que se diz... os religiosos, como é que é? Não diga que você... Não, como é que é? Não diga que você tem um problema. Não diga a Deus que você tem um problema. Diga... Como é que é o negócio? Assim, alguma coisa assim. Né? Não adianta dizer para Deus porque ele não vai compreender... Primeiro que ele antropomorficidade não existe, né? Ele não vai compreender o que é problema, ele não vai entender teu código de linguagem. Se entender esse código de linguagem, o problema não sei. Em resumo, é uma história de dizer que o problema, está para lá, outro resolve o teu problema, entendeu? Você não vai resolver. É o terceiro. Então vai lá. Qual é a tua visão sobre o problema? Sim. Então, problematis, em latim, problematos, do grego. Então, literalmente, né? Um promontório, uma elevação, um cabo de dobrar, um obstáculo que se apresenta perante você. Então, o problema na sua origem, da palavra e da essência, que assim, e do elemento, do ser, que significa a palavra problema, ele tem a ver com uma coisa física. Por isso que se fala, vou tentar contornar esse problema, porque como é físico, eu vou tentar contornar e está resolvido. Eu tenho um promontório, uma elevação, um cabo, né, um obstáculo na frente em direção ao caminho que eu tenho estabelecido. Outra coisa, né, para que eu consiga ter um objetivo e um caminho, eu tenho que ter traçado o objetivo. Se eu vou, né, a gente falou outro dia, eu estou num barco, né, com a vela aberta e o vento está tocando e eu não uso o leme. Na pedra eu reclamo da natureza de Deus, do universo, da sorte, do karma, tudo, e na verdade é só ignorância da minha parte que não segurei o leme. Então eu tenho que ter objetivo. Quando eu estou no objetivo e tem um obstáculo nesse objetivo, então isso é um problema. Sim. Né? E aí esses problemas físicos de obstáculo, eles são simplesmente resolvidos por se contornar, né? Então isso é o que é o problema, né? Tudo bem ali? Tá. No problema, geralmente a gente busca uma solução. Como é que vamos pegar primeiro, porque tem várias chaves de interpretação, assim. Tem vários aspectos. Não, são 7 chaves de interpretação de qualquer conhecimento, né? Então vamos usar uma chave que é comum, é simples, é similar, que é a interpretação da palavra em si, da origem do gênio, né, que deu origem àquela palavra que se tornou uma força e que age cada vez que alguém fala ou pensa daquela maneira, né? Então, uma solução, soluciones, é você encontrar o caminho para resolver um problema, é você ter uma explicação para resolver um problema, é você fazer um pagamento para resolver um problema, é você fazer a resolução daquele problema, né? E solução, ela vem da raiz, quer ver qual é? A solução é solus, soli, soli, solutum.
solvere, que é libertar alguém de um vínculo a alguma coisa. Libertar alguém de um vínculo a alguma coisa. Isso é solução. Então, a solução de um problema seria conseguir libertar a pessoa do vínculo que ela tem com aquele problema, que deveria ser um problema físico, mas que é um problema, na verdade, não físico, mental, astral, que a gente vai conversar. Essa, então, é raiz da solução. Ela é a mesma solução que se aplica a resolver, tudo que é coisa que você queira para desmanchar aquele problema, você tem baseado nessa raiz. E uma das palavras ligada à solução é o explicar. Então, explicar um problema resolve ou dá a maneira de resolver esse problema. E explicar, né, é o eis para fora, e o plicare é dobrar. Então, literalmente, explicar é a ação de desdobrar alguma coisa. Por isso também se usa durante o desdobrar, o desenrolar dos acontecimentos, né? O complicar é a ação de dobrar alguma coisa. E o explicar, o complicar, o simplificar, vem de plico, plica, explicatum, plicare, ou plique, ou plec, em grego, que é a ação de dobrar alguma coisa. Então, quanto mais dobrado você tem uma situação, mais enroscado tal que você vai ter para resolver. A busca sempre é fazer com que o problema seja uma coisa, ou que a vida seja uma coisa simples. E o simples é o simplex, ou simplicity, né, que é o sem dobras. Então é aquela coisa que você consegue andar sem obstáculo. O contrário do simples seria o complexo. E aí complexo tem uma coisa muito interessante, que o complexo de Plecteri é a ação de abraçar. Então, o que torna uma coisa complexa não é a coisa em si, é a tua intenção de abraçar aquilo. Aí fica complexo. Quando você quer abraçar uma coisa muito grande, então isso aí cria o conceito de complexo. Então, essa é a questão do significado dos gênios, dos pequenos gênios, ligados na questão do que é um problema. Então, o problema é físico, a solução é desvincular, né, a pessoa daquele laço, daquele liame ao qual ela esteja ligada. O simplificar é fazer com que a coisa seja desdobrada, o complicar é fazer a coisa dobrada, o simples é aquela coisa que não tem dobra, né? E o solução é o resolver. O resolver é solver duas vezes, não é? E o solver é esse conceito que eu falei agora um pouquinho da palavra solução, né? Que é você arrumar uma maneira de explicar o processo como um todo, tá? Então, a primeira coisa que fica disso, o problema, qualquer que seja em sua origem, quando surgiu, o que a gente conceitua ocidentalmente com o problema, ele dizia respeito a um obstáculo físico, alguma coisa tangível, né? Então era muito simples de resolver, que você conseguia pegar e contornar. Foi-se usando a palavra problema para coisas intangíveis, e a maior parte delas criada pelo próprio ser humano. Então, a gente pode dizer que há dois tipos de problemas, considerando o problema como hoje ele é entendido. Foi entendido como na origem, o problema ele é muito simples de resolver. Ele é físico, você contorna para resolver. Então, esse é um problema possível ou passível de solução. Aí é impossível, né? Por exemplo, assim, eu estou na beira de uma montanha e eu preciso passar para o outro, então tem um obstáculo no meio. Isso é um problema. Eu consigo passar de um lado para o outro, né? Não tem uma ponte, né? Então, esse no momento para mim é um problema insolúvel, não solucionável. Se o problema não é solucionável, eu tenho que fazer o que naquele momento? Eu vou fazer um contorno. Caso esse contorno não seja possível porque os dois precipícios são infinitos, supondo, né? Então eu estou diante de um problema sem solução. Um problema sem solução em si já é a própria solução. Eu volto. Tá? Então tem dois tipos de problema. O problema solucionável e o não solucionável. O mais simples é o não solucionável. Por quê? Porque isso não tem solução, solucionado está. Até tem um ditado popular que fala isso. Não é? Óbvio. Nós temos uma matemática, por exemplo, que a matemática é uma ciência perfeita, né? Sim. E todo problema da matemática tem solução. Sim, mas sempre a exceção à regra. Sim. Né? E se você transpor, aí quando chega na matemática, então
A matemática, ela é em si a expressão da criação cósmica e do engendramento das séries de existência dos seres em números. Tanto é que você pegar um número, daí o primeiro número é espírito, o segundo é alma, o terceiro é o corpo, depois aí você tem uma gênese, e essa gênese diz exatamente se o número é feminino, masculino, como é que ele age, aonde, que dia. É uma ciência de numerologia, quem gosta se deleita, né? Então, ela é a expressão, né, da coisa física em si. No caso da origem da palavra problema, a coisa física se existe, eu contorno e chego à resolução. Quando eu tenho uma questão que não pode ser resolvida, em si ela é a própria solução. E não tem Você jeito. falou há pouco da impossibilidade. Você deu o exemplo do precipício, né? Sim. Para as limitações que nós temos hoje, Sim. se torna impossível, né? Mas a gente sabe que tem gente ao longo da história, isso aqui, que precipício não é problema para esses seres que fazem. Coloquei como então, exemplo, né? É isso que eu. Então, o que é? É uma limitação nossa? O problema é uma limitação nossa ou ele verdadeiramente existe? Não, o problema tem a ver com o objetivo, né? Só essa questão da limitação. Então tem os Lungumpas, que são os monges carteiros, os monges voadores, né? Sim. Dominam os poderes da yoga, ele levita para onde quer, então ele vai e resolve. Então para ele não é um problema. A própria bilocação, né? Sem precisar fazer, nem levitar, já vai para o outro mas lado. aí se houver, aí fica um aqui. Isso. Então assim, se a gente sair da análise física, não existe o que não possa ser resolvido. Né? Tá. Nós estamos falando então só no nosso nível aqui. No nosso dia a dia, que é o que para a gente chegar no que as pessoas no dia a dia chamam de problema, que não tem nada a ver com problema na realidade, né? E aí mostrar as formas de resolver. Então o problema ele pode ser solúvel ou insolúvel, né? Se é insolúvel, deixa de ser problema, né? Porque exatamente. Você tem razão. Essa é a primeira análise, né? Depois sempre há a maneira de se resolver. Depois o problema, ele pode ser assim, um problema com relação à temporalidade, né? Um problema do presente, eu estou vivenciando esse problema. Um problema do passado, e os problemas do passado geralmente são os mais complexos, né, de lidar, complexos de abraçar, né? Porque as pessoas acham que é impossível você resolver alguma coisa do passado, então você carrega aquele problema cresce, vira uma neura e vira e transtorna a vida. Isso é solúvel, é resolvível. Já né? falamos aqui algumas vezes que Sim. dá para resolver o passado. É nossa obrigação. É nossa obrigação. A nossa vida hoje, parte dela é gasta para resolver um passado que as pessoas que deviam ter resolvido não resolveram, mas hoje a gente vai resolver. Hoje, nessa vida que a gente tem, né? E tem aqueles problemas do futuro, onde você transforma uma expectativa mal compreendida em um problema, como falamos agora a respeito da viagem, né? Então você tem um desejo que vai se resolver no futuro, no momento ele é só um desejo nascente, mas você já dirige uma quantidade grande de vitalidade para esse problema, e faz com que aquilo que ainda não aconteceu seja um problema, né? E aí esse medo de que aquilo que ainda não aconteceu se transforma num problema, cria o medo do imprevisto. A gente já conversou um dia. Sim. Então, todo imprevisto é apavorante para todo mundo. Por quê? Existe imprevisto positivo. Da mesma maneira. Muitos. Não. Existe imprevisto positivo. Imprevistos o imprevisto negativo é exceção. Nossa. Né? E é como o imã, cada um atrai o que melhor lhe apetece, que lhe dá satisfação. Né? Então, você tem o imprevisto positivo, que ele sempre tende a resolver, né, as questões de futuro. O que vai transformar um desejo que eu tenha em um problema é o que a gente está falando agora. Então, eu não tenho desejo, eu tenho vontade, né, de ir junto com você na viagem e a família junto, caso eles tenham vontade também, muito provável. Coisa para daqui a 1 ano. Então, se eu transformar isso em determinante da minha vida hoje, e eu começar a me preocupar hoje, de como é que eu vou fazer, quantas meias eu vou colocar na minha mala para naquele dia eu pegar assim, eu posso antever, eu posso prever, eu posso criar expectativa visual, visualizável, palpável, eu ver toda a viagem de preparação da mala, a ida e a volta, e antecipar a minha felicidade em ir. Perfeito? Qualquer um pode fazer isso. Então você pode viver no passado, no futuro, no presente, até o bel prazer. Sim. A questão é essa daí, nessa expectativa não bem construída, eu crio antecipadamente um problema. E aí esse desejo, com medo de não se realizar,
Nossa, mas eu desejo tanto, mas será que eu vou conseguir ir? Será que não vai estar chovendo? Será que eu não vou perder avião? Será que isso? Será que aquilo? Então eu começo a colocar uma série de coisas para daí fazer com que, caso não aconteça, eu já tenha sofrido o suficiente por antecipação. Esse sofrimento por antecipação, esse medo é que transforma desejos futuros em problemas. Isso a gente chama também de elucubrações. Por que o ser humano é tão... Por que ele elucubra tanto assim? É medo? Não, não é medo. É fruto do que isso? É insegurança? O que é isso? Não é. É o prazer de ter medo. Nós já falamos naqueles programas de medo, né? Exatamente isso, né? É que o medo, ocultamente, ele dá tanto prazer quanto qualquer coisa que dê prazer. Então a pessoa se acostuma a viver com medo, né? E aí então se sente, né, pequena em um mundo, um universo gigantesco, um Deus que ela não vê, um Deus que não ouve, e não sei o que e tal, e o mundo confuso, e todas as pessoas do mundo são ruins, e se sente ameaçada e tal. E então esses medos todos, essas coisas, eles precisam se alimentar. Quando não tem alimentação suficiente no dia a dia, inventa medos futuros. A invenção ou medo futuro, um desejo futuro. Vai mantendo vivo esse elemental do medo, né? A mesma coisa assim, a mesma coisa que a gente falou do escuro, né? Eu estou num quarto escuro. O que existe num quarto escuro que já não existia no quarto claro? Será que fantasma precisa de escuro para se manifestar? Ou bicho-papão, ou dragão do umbral? Então é uma abordagem assim... A gente apagar a luz aqui, vai continuar existindo tudo aqui. Não, a única coisa... E vão continuar funcionando todos os tátuas, só o éter, o luminífero, né? Que daí não vai estar funcionando e não vai refletir em nada e o olho não vai ver. Mas eu ainda vou ouvir as pessoas, eu vou sentir as pessoas, sabe? Vai interagir da mesma maneira. Né? Ou a mesma coisa assim... O fato de eu estar no quarto escuro, né? Ou com os olhos fechados. Porque eu fechei os olhos, porque apagaram a luz, você deixou de existir? Não. Não. E o que existe agora com os olhos abertos continua existindo perfeitamente. Né? Até porque o caminho não é de baixo para cima, né? É de dentro para fora ou de fora para dentro. Então qualquer coisa que a gente pense que exista em termos de invisível, não está lá, está dentro. Qualquer coisa. Então a gente fala assim... que o caminho... É a sua projeção, né? Você projeta tudo. Não, né? E na questão dos planos, principalmente, né? Então, para você sair do físico até o mundo átmico, você não tem que andar para fora, tem que andar para dentro, porque é sempre na relação de 1 para 7 invertida. Então, quando você... Sim, eu vou procurar o meu caminho para chegar no ponto final. Você pode andar onde quiser no mundo, no universo, não interessa onde seja. O final do teu caminho vai ser dentro de você mesmo. E não é porque é uma metáfora. É porque como é que é aquela... Repete então aquela história do mestre, como é que é? Do Henrique Jesus fala que o mestre aparece uma vez para o discípulo, primeira vez fora. O discípulo vai percorrer o caminho, segunda vez vai encontrá-lo, vai encontrar o mestre, mas daí já dentro de si mesmo. Isso aí. É uma analogia, uma alegoria, sim, né? Para mostrar essa questão da diferença do mundo físico para o mundo átmico, né? É só a relação de 1 para 7 com relação à formação da matéria. Bom, então essa questão de você... antecipar dores é só para você ter o prazer de ter medo e alimentar esse conglomerado, esse conjunto de forças que é o que move as pessoas no dia a dia, mais nada. E aí, então você faz com que pequenas coisas, então você pega uma coisa qualquer, por exemplo assim, o meu telefone tocou, aí meu telefone tocou, tá? Ué, agora meu telefone tocou. Puxa, o que o grego vai pensar de mim? Puxa, o que eles vão pensar de mim? Puxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Quem será que me ligou? Não. Tem N coisas. Eu estou ligando a mim, quem me ligou, vai ligar de novo, se não ligar de novo, está resolvido. Exato, mas vamos supor, eu vou transformar isso num problema. Quem será que me ligou? Eu fico aqui, ainda falta 35, 25 minutos para eu ir embora, e eu estou assim angustiado para saber quem me ligou e quem que me ligou. Será que estão me ligando porque roubaram o meu carro? Às vezes pode ser engano também, não. Né? Olha só. Ou alguém ligando e falando assim, Jorge, você ganhou uma herança, não sei o quê, do faraó, né? Mas eu vou pelo viés da mão esquerda, né? Da esquerda. Né? Então, estão me ligando ali porque roubaram o meu carro, estão me ligando, então eu começo a inventar uma porção de coisas assim, e daí de uma simples ligação não atendida, do telefone que tocou, que eu esqueci de desligar, eu criei um problemaço, né? Coloquei na mesma panela todos os meus medos e está todo mundo se alimentando, eu saio loucamente a procurar o telefone, peço desculpa para todo mundo, me jogo no chão assim, autoflagelação tal, né? E vou ver o que era. Engano. E aí? Alguém ligou enganado. Então você vê como é que é a construção de problema... É a elucubração que eu falei, né? Então, a grande maioria, não vou dizer totalidade, né?
para não ferir suscetibilidades, mas a grande maioria dos problemas que as pessoas têm hoje são construções próprias para atribuir ambiência que permita aos seus medos terem alimento, lazer. Tá, vamos um pouquinho além ali, você fala de que a gente vem, traz reminiscências, né? Sim, tendências, né? negativas, escândalos inidanos. Também, tá bom. não é isso? Sim, perfeitamente. Então, mas isso também, eu tenho que lidar com isso, né? Sim, mas só que são potenciais, Grego. Por exemplo, sim, aquela questão do erro, né? Então eu trago uma tendência negativa. E a tendência negativa o que é? É alguma confusão que eu fiz, ou alguém fez, ou alguém com o sobrenome da família que eu escolhi fez, ou alguém na cidade que eu nasci escolher fez, ou a cidade fez, ou que o Brasil fez, ou que a raça humana fez, ou que alguém tenha vindo para tentar botar a humanidade em ordem, não colocou e deixou um resíduo. Fico, assim, quando a gente vai nascer, a gente pega o nosso carnê, folhas de carnê caídas pelo chão, você monta um pacotão assim de coisa esquisita, grampeia, bota na mochila e vem para resolver, sabe? Então, eu tenho tendências, escândalos inidanos são tendências, quer dizer assim, são coisas potenciais, né? E aí o meio, né? E o aprendizado do exercício, da vontade, amor, sabedoria, atividade, primeiro pelo pai e mãe físico, né? Depois pelo pai e mãe humano em mim, depois pelo pai e mãe cósmicos, que é a iniciação, me permite exercitar isso. Então eu tenho a tendência, né, a desejar conquistar um país. Por quê? Porque eu participei várias vezes disso e fiz um montão de esculhambação e participei. Só que eu digo o seguinte, não tem o menor sentido um negócio desse. Eu jamais moveria uma palha para prejudicar uma formiga, porque assim, então aquela tendência de participar de grandes coisas, de pegar e invadir, assim, que estaria inata naquela nação, naquela cidade, naquela família, naquele indivíduo, você resolve antes que se exteriorize. É uma tendência que foi sublimada. Agora, você deixa se exteriorizar, aí aquele erro que aconteceu, tem duas maneiras de resolver. Ou se aprende com o erro, ou não aprende e replica, repete. Aí se repetir vai gerar o hábito altera o caráter altera o destino gera karma. Aí você criou uma confusão. Nós ouvimos ao longo da história um monte de seres, né? Os nomes que deu, Bodhisattva, Buda, avataras, Buda, né? E tudo bem. Todos esses seres que provavelmente não tinham escândalos e nidana nenhum, ou então teriam só coisas boas, méritos, para terem vindo aqui com uma tarefa, vamos dizer, bonita para a humanidade, eles deveriam estar isentos de problemas. Mas a gente vê pela própria história, que a história conta, todos eles tiveram problemas e sérios. Claro que sim. Você pode dizer, não, eles vieram resgatar a humanidade, absorver os programas de todo mundo. Então, assim, por que esses seres aí, que não deveriam vir eles deviam vir aqui com zero de saldo, né? Nem positivo, nem credor, nem devedor, por que eles, o fato de você estar nesse plano aqui, você está sujeito a ter problemas, vamos dizer assim? Claro que sim. Primeiro... E por que eles, seres especiais, tiveram problemas? Podia a gente desenvolver, aproveitar essa oportunidade e desenvolver uma parcimônia no uso da expressão problema, né? Vamos substituir problema assim por uma questão para resolver, não um problema. Uma pendência para resolver, não é um problema. Uma solução para buscar, não é um problema. E não usar a palavra problema, porque o problema é aquele obstáculo físico. Cada vez que eu falo o nome dele, eu engordo a egrégora, né? Não, e você está ligado. Quando você diz assim, ó, eu tenho um problema, primeiro que quando você diz assim, eu tenho um problema... Você já assumiu para si. Sim, você tem, quer dizer, faz parte do você admite, né, vai se ligar a todos, mas mesmo assim, mesmo que você tenha ou tenha um conglomerado, né, não é o problema que tem você, é você que o tem. Então é obrigação, é de lei, é lícito, é lídimo que você o controle, você o sublime, você o ensine, você dê a ele a diretiva que tem que ser dada de lei, quer dizer, é o solve, é o solucionar, não é? Mas para qualquer coisa, por exemplo assim, vou sair de casa hoje, né? E aí eu vejo que vai chover. Putz, que problema, vai chover hoje. Não é um problema. É a chuva que é necessária para que caia água no chão, para que brote o alface que depois você vai comer na janta.
Então, a chuva é um problema para você que quer sair de casa maquiado, né? Mas não é um problema para o agricultor que está esperando a chuva que depois vai te alimentar. Então, a perspectiva da coisa em si é que determina a utilidade dela. Então, a questão do complexo. O problema é complexo, a coisa em si é complexa? Depende, se for tentar abraçar, sim. Se você só analisar ela em partes para resolver, não. Porque complexo é o ato de abraçar. Né? A mesma coisa, vamos simplificar. Simplificar tira a dobra. Entende? Então, quando você pega coisas e não se dá nem o direito de analisar para tentar resolver, quer dizer, para tentar se desvincular daquilo, para tentar explicar aquilo, compreender aquilo, resolver, solucionar, então aquela coisa, né, ela é uma caixa fechada e você vai e escreve problema. Você sequer abriu para ver o que tem dentro, você sequer sentou para ver como resolve. Então, se para tudo que é coisa que acontece no dia a dia, você for designar ou atribuir o nome de problema, você se liga a problemas reais, né, evolucionais, por exemplo, comparando com o fato de vai chover e hoje você queria ir de Havaiana para o trabalho. Então, tem que ter um respeito, né, e uma parcimônia. Quando você fala alguma coisa, você está invocando aquela força. Quando fala assim, paz universal, você invoca essa egrégora paz universal e fala o nome e verbaliza. Se você pegar e invocar uma força negativa, vai ser a mesma coisa. Toda vez que você pega uma coisa simples e invoca, né, e dá aquilo o nome de problema, aquilo em si fica robusto, fica potencializado. E você fica refém. Aí você fala assim, a pessoa fala assim, como é que você está? A vida está complexa. Aí você fala assim, está tentando abraçar muita coisa? Abraçar muita coisa, é porque complexo a pessoa está querendo só pegar muita coisa. Não, mas é que eu comprei um carro e aí a pressão ficou muito alta e eu estou com um problema que eu não consigo pagar. Não, você não tem um problema porque você não consegue pagar. É que daí então você prescinde daquele carro, entrega o carro e o carnê para quem possa, devolve para a loja, faz o que você quer acabou. E simplifica a tua vida. Simplifica, simplestre, simplix, quer dizer assim, sem dobra. Deixa de fazer caroço na tua vida, deixa de fazer promontórios, né, elevações no caminho que você tem para seguir nessa existência, que daí a coisa fica melhor de ser vivida. E outra coisa, fala assim, aquela pessoa está afogada em problema. Problema é uma coisa física, né, e do ponto de vista de alma, de astral, problemas são pequenos nós, pequenas coisas não resolvidas que começam a se entrelaçar com símiles, né, e adquire uma densidade e elas resfriam aquele entorno, e quando resfria esse entorno se torna de difícil resolução, né, quando torna difícil de resolução, então aquilo começa a ter um impacto no meu corpo astral, no meu corpo vital, no meu sistema endócrino, e eu passo a me incomodar com aquilo, e esse incômodo vai gerar uma decorrência física, e por conta daquele incômodo eu fico doente, né, e eu penso que o problema é a doença. Não, o problema não é a doença. A doença é um pequeno intervalo entre um estado permanente de saúde. O ser humano não nasce doente, a doença não existe cosmicamente. Então, saúde, uma pequena coisa não resolvida. E para que ela se manifeste, tem que ter vindo de cima até acontecer. Não é? Então, se eu considerar, não, ele está afogado em problemas. Não dá para se afogar em problema, porque um problema é um nó, é uma dobra. Ninguém se afoga em dobra. Se o problema fosse água, eu conseguiria me afogar. Então, o usar inadequadamente as palavras... Isso que eu ia falar agora. Usar inadequadamente... Tem que vigiar o que você está falando. É porque falar é magia. Exatamente. É que as pessoas não se deram conta que falar é magia. Construção. Porque você está pegando assim, você pega uma ideia, eu pego o verbo, engendre, vem e toma forma, né, e passa pelo teu órgão fonador, e você vai e projeta aquelas... entidades mágicas que são cada uma das letras, juntam cada conjunto de entidades mágicas em uma fórmula mágica que é o nome de alguma coisa, né? E traz essa coisa que até então estava no silêncio e pronuncia. Quando você pronuncia, você vitalizou a coisa em si. Então as pessoas não têm parcimônia na prática diária da magia, que é o falar, e daí ficam chafurdando a dificuldade. Fazendo como é que está? Estou afogado em problema.
Ninguém se afoga porque o problema não é água, né? O problema não tem essa liquidez toda, na verdade o problema ele é sólido externamente e ficou sólido internamente em você, por quê? Porque você pegou uma coisa pequena, se acostumou a sofrer, não resolveu, ele cristalizou, né? Mas toda cristalização, toda matéria é o espírito cristalizado, que consegue reverter. Todo problema, toda tendência negativa, ela existe para ser transformada em positiva. Não existe dobra no universo que não consiga ser esticada, né? O universo, a vida, ela é completamente simples, siniplex, sem dobra. Entende? A gente não pode querer abraçar o mundo inteiro, abraçar todas as dores do mundo, abraçar todos os desejos do mundo, para que daí eu satisfaça tudo aquilo que existe em mim. E quando eu vou tentar abraçar tudo, aí a coisa se torna complexo. Aí diz, não, como é que está a tua vida? Minha vida está complexa. Aí você fala assim, você tem problema? Não, eu tenho uma questão para resolver. Que questão? Aí eu tenho uma pequena necessidade de manifestação do gênio da riqueza. Eu gostaria de resolver. E tem no momento? Não. Isso é um problema? Não. Isso é uma coisa que assim, vai acontecer, só que temporariamente não, mas ela, no final das contas, ela aconteceu. O tempo em que isso vai acontecer é que difere da minha expectativa com relação àquilo. A questão da viagem. Não, eu tenho que ter hoje N mil reais para pagar a viagem. Não, N mil reais para pagar a viagem virão no tempo certo, nas notas adequadas. Um ano ainda, né? No tempo certo. Né? Ah, mas eu desejo viajar à Grécia. Você vai viajar. Quando você vai viajar? Essa aqui é a questão. Quando? Aí sim, quando for necessário. A questão é que, às vezes, os nossos desejos desconhecem a necessidade. Sim. E quando o desejo desconhece a necessidade, daí vem a frustração, a tristeza, a mágoa, essas coisas todas, que é só o quê? São só desejos não satisfeitos. E aí a gente fala assim, eu estou com um problema e eu sou infeliz. Primeiro que felicidade, da maneira como é conhecido hoje, não é felicidade. E felicidade para a humanidade hoje é aquela pequena sensação orgânica que você sente, que é o inundar, o sistema endócrino inunda, né, teu corpo inteiro de substâncias que te deixam feliz, como retribuição à satisfação de um desejo. Então eu tenho um desejo, quando eu estou satisfazendo esse desejo, eu estou feliz. Acabou de alimentar, aí vem aquela sensação assim, putz, eu não sei o que é, mas está faltando alguma coisa. Está falando alguma coisa, eu não sei o que é, puxa, o que será que vai acontecer? É imprevisto, então eu vou ficar triste, com medo e aborrecido, porque se depois eu ficar triste, com medo e aborrecido, eu já antecipei e não sofri muito. Então as pessoas criam, inventam, né, problemas no dia a dia e transformam qualquer coisa em problema, né, assim, de uma maneira assim, não dá para ser inacreditável, porque a gente tem que crer, porque é o que a gente vê no dia a dia na vida das pessoas, né, mas de uma maneira imatura do ponto de vista evolucional, porque você não pode se deixar levar por aquilo que te cabia conduzir. Você está falando, o grande segredo é não verbalizar a coisa para não dar elemento para ela. E o fato de pensar na coisa, hein? É a mesma coisa? É a mesma coisa? A verbalização, pensar é criar também? Lógico. É a mesma coisa? Lógico. O peso... Eu dou vida em pensamento? Perfeitamente. Porque como é que assim, você vai... pensar, imagina assim... Eu não vou dizer palavrão, mas eu pensei no palavrão. É a mesma coisa, então eu disse. Lógico que está criado. A coisa em si está criada, né? Você não pegou e não deu corpo para isso, né? Você não trouxe para o plano físico via verbo ou via escrita, mas ele está parido. Por exemplo, assim, você imagina agora um lugar que você não foi na Grécia, mas que você gostaria de ir. Não sei qual. Imaginou? Sim. Pense nele. Consegue visualizar? Sim. Então tá, esse sim, quer dizer o seguinte, você visualizou, você construiu mentalmente o que é? Constrói na matéria mental, né? E ainda, quando se diz assim, sim, quer dizer assim, o é a manifestação... Tanto é que por pensamento você vai em qualquer lugar, você sente as emoções daquilo, a vibração do local. Isso até porque é o seguinte, você, qualquer um de nós, a maneira que nós temos de nos comunicar com o mundo no qual nós estamos inseridos nesse momento, a gente tem que entender o seguinte... Essa vida que a gente está vivendo agora é só uma experiência. É só uma coisa absolutamente temporária. Essa forma física que a gente está usando agora é absolutamente temporária. Viemos de outra forma física e vamos para outra forma física, terminar em alado logístico. É o caminho de todo mundo, não tem como. Entende? Então, a maneira que eu tenho de me comunicar com o mundo, né, é através da visão, do tato, da audição, do paladar, do olfato. Não é? Que eu tenho.
Se isso não existir, eu ainda continuo existindo. Quando então eu vou e pego e engendro mentalmente, ou engendro astralmente, emocionalmente, a coisa em si está criada. Então, quando você visualizou, você criou na matéria mental, podia criar neutramente. Visualizei Delfos. E daí? Agora você sabia que era Delfos? Eu pensei em Delfos. Os leões ainda aparecendo ali, paradinhos ali. Então, vamos supor que eu soubesse que você ia visualizar Delfos, né? Foi coincidentemente, foi mesmo, o leãozinho ali. Então, aí você visualiza Delfos, né? Visualizei neutramente Delfos, né? Só que para visualizar Delfos, então existe já um atavismo ligado àquilo que é a tua própria tradição de grego, né? E aí a expectativa das coisas que em você ocultamente existem e que vão se sentir realizadas no momento que estiverem lá, elas anteciparam essa felicidade em estar naquele momento lá e aí se exteriorizaram em visualizei sim, quer dizer, se misturou, né, o mental e o astral e a coisa em si está viva e vitalizada. Agora, quando você chegar lá naquele dia, daqui a alguns dias, e 300 dias é alguns dias, não é? Porque dentro do conceito de vida e de existência, isso aí é uma coisa ínfima, né? Aquilo que lá vai se manifestar, já teve uma pré-alimentação hoje, porque você criou a visualização, expectativa, spectrum, eu vi aquilo que eu quero, eu construí, e a construção é assim, constrói mentalmente, né? Densifica astralmente, densifica vitalmente, e isso toma corpo. É como um ser humano é construído. Fisicamente ela é engendrada assim, eletricamente a mãe tem a forma, né? Aí entra a questão do pai e mãe, tem o primeiro impacto, só que antes que esse primeiro impacto viesse para transformar na matéria física, todo o processo teve que acontecer do invisível para o visível, né? E aí passa pela engendração, né? Do mental, do astral, do vital, e aí vai o da forma, e entra e danos, o que tal, o que foi o pai, o que foi a mãe, a experiência pai e de mãe, o que o filho tem que ser, mais aquilo que a mãe viu, mais aquilo que a mãe viveu, junta tudo, bota no cadinho, remexe, pá, nasce um outro ser humano. Tudo isso que você está falando me traz de novo aquelas 3 palavrinhas que acho mágica, já fizemos até um programa com o nome disso, vigilância dos sentidos. Sim, perfeitamente. Então, como é que a gente pode ter uma constante vigilância dos sentidos? Como é que a gente faz a vigilância dos sentidos? Já fizemos um programa assim, mas já que se apresentou de novo, né? Vamos falar sobre, nesses minutos que a gente tem, sobre a vigilância dos sentidos. Se você conseguir ter a vigilância dos sentidos, você não tem dificuldade nenhuma. Perfeitamente. Parabéns. Viu? Perfeitamente, exatamente. Ou você não tem questões nenhumas a resolver. Exatamente. Né? E quando você fala assim, questão a resolver, quando você diz questão a resolver, você já deixou implícito a solução daquilo. Solis, solutum. Esqueci o tipo de falar. Solutum solvere. Que é a solução, que é você libertar, né, alguém de um vínculo, explicar, retirar as dobras, né? Então, quando você coloca isso, questão a resolver, já deixou implícito a solução. Então, aquilo sequer tem o mesmo status, né, vital de uma outra coisa que você chama com isso que começa com P. Então, não vamos falar mais. Não. Isso, que era o assunto de hoje. Então, só o fato de você mudar a perspectiva, a coisa em si já nasceu já pré-resolvida, porque existem coisas a resolver. Então ela já sabe que ela vai ser resolvida. Né? Quando você assim, nossa, isso é uma coisa insolúvel, ela em si fica robusta pra caramba. Então, a vigilância dos sentidos ela é necessária, porque quando se fala sentido, os sentidos do ponto de vista usual, corriqueiro no dia a dia das pessoas, do ser humano, ele é usado só para atender demanda de desejo. Sim. Lembra que tem a vontade instintiva, que é a vontade que eu uso só para satisfazer, e junto com a inteligência instintiva e a emoção instintiva, só para satisfazer aquilo que de mais denso existe em cada um, aquela coisa do dia a dia, assim, aquela paixão absurda, aquelas coisas, assim, o desejo de comer isso, aquilo. Então, isso é instintivo, né? Acima da vontade instintiva, da emoção instintiva e do desejo instintivo que seja, você tem o auto, né, a auto-vontade, a auto-emoção, a auto-inteligência. E aí, então, já quem controla isso é a razão. E acima disso, você tem o supra, né, a supra-vontade, a supra-inteligência, a supra-emoção. Então,
A vigilância dos sentidos é simplesmente você fazer com que o Supremo Conselho que te forma, que é assim, que é Manas, que Manas é o Manes Tessiofares, é o pesado medido e contado, que Manas que é a mente, ele tem por função pegar tudo que vem dos sentidos, né, juntar com o que tem de emoção, junto com o que tem armazenado, né, no sistema cérebro-espinhal, que é o mapa do plano mental de cada um, coloca na mesa rapidamente e decide isso dentro do conceito de instantaneidade, né? Quando esse Supremo Conselho, quando essa tábua de decisão, ela está submersa, né, num instinto, todos os elementos que tem para decidir são instinto. Quem está decidindo são os próprios instintos. E quem que vai decidir? O que for mais forte. Então, o instinto mais forte, o desejo mais forte, ele que vai, aquele que a gente conversou no dia. Estou sentado, estudando, lendo alguma coisa, né? E aí, eu leio alguma coisa assim, puxa vida, que negócio super, que tal, isso me deu fome. Fome porque está na hora de comer polenta com alface ou arroz com lentilha, né? E aí, então, Tejas Tato agiu no sistema digestivo e avisou para o sistema, para o simpático, parasimpático, que veio, traduziu, né, e chegou fome ou sede, né? E é isso, onde que vai estar o meu conselho decidindo? No instinto, na razão ou na intuição? Está na intuição? Nem ligo, continuo aqui, né? É uma fome, mas é uma fome assim que não tem lá muito sentido, porque na verdade eu comi não faz nem 24 horas, bebi não faz 24 horas, então ainda no organismo dá um tempo. E até para educar o próprio instinto, né? Está no emocional, aí eu vou pensar, posso parar de estudar agora? Posso ir? Está na hora de ir? Então eu começo a pesar, medir, contar para ver se eu devo ir lá me alimentar. Então está na questão da racionalidade. Quando está no instinto, estou com fome, largo o negócio e vou em direção à geladeira. Né? Isso aí. Instintivamente, é como as pessoas agem, sem julgar. Vou para a geladeira e abro a porta. Abri a porta, todas as lagartixas e dragões, não sei o que você tem escondido, todos os desejos, eles se apresentam porque os olhos, daí também a Tejas-Tata, está fazendo aquelas imagens e mandando para a mente, para a alma, que passa pelo astral, né? E aí tem tudo que sim, tem iogurte, daí eu me lembro todas as vezes que eu comi iogurte, tem bolo de chocolate, eu me lembro todas as vezes que eu comi. Então, eu fico com vontade de comer tudo, ou eu pego e como tudo, ou vou pegar alguns e vou comer, ou poderia me satisfazer com um, eu vou pegar uma bacia, né? E aí quem que vai vencer? O desejo mais forte. Sim. E junto com o desejo mais forte, existe o arrependimento mais profundo. E aí o fato de deixar que o desejo mais forte ganhasse, né, vem o arrependimento mais profundo, e o conjunto desejo satisfeito, arrependimento em atividade, né, isso aí é sinônimo de o assunto do programa de hoje. Então, eu recomendo, temos um minutinho aqui, recomendo então que vocês assistam, quem não assistiu assista, e quem assistiu assista novamente o programa que nós fizemos chamado Vigilância dos Sentidos. Isso é... Que vai dar um enfoque muito bom, vai ajudar muito o entendimento do tema que nós abordamos hoje, né? Eu nem lembro o nome mais do tema que nós abordamos hoje. É uma palavra que vai esquecer. Cosmicamente, grego, a coisa cósmica, ela é absolutamente simples, sem dobras. É isso. Né? Não existe o complexo no universo, porque nós não precisamos abraçar o universo, porque nós somos o próprio universo. Nós estamos no universo em nós está. Há no universo coisas para evoluir e coisas já evoluídas é natural, porque se o universo fosse perfeito, ele não precisaria existir. A evolução existe para transformar a vida em energia, né, em vida consciência, quer dizer, transformar o inconsciente no consciente, através do trabalho, vontade, amor, sabedoria, atividade de cada um. Isso é uma coisa natural da própria coisa cósmica. Conviver com o natural da coisa cósmica é de lei, é lídimo, é lícito, é lindo. Então a vida em si é linda. Tem coisas para resolver? Óbvio que tem, senão ninguém está precisando viver agora aqui nessa confusão. Não teria né? graça. Só que nos compete viver, resolver a parte que nos cabe e também nos compete resolver a parte de todos. Para quê? Para que todos consigam viver de maneira lícita, lídima e linda, que é o que compete a nós como seres humanos. Então tá aí. Sem problemas. Beleza. Em cima da pinta,
Mais uma vez, obrigado, Jorge. Obrigado a você, é muito bom vir aqui, é super divertido. Um dia nós vamos conseguir controlar Cronos, né? Esse deus grego aqui, né? É só conversar com o Silvio para fazer um programa de 2 horas. Vamos aumentar o programa o Silvio Manioto, que é o diretor da TV, ele fica ali atrás no estúdio junto com o Fernando, que é o filho do grego, um com uma chibata e um com uma... a gente fica aqui de frente para eles, né? Uma massa daquela da época feudal. Se passar um segundo, vocês vão ser flagelados na saída. Tá, a gente fica aqui. Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom a gente estar junto, né? Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que compareceram hoje ao vivo aqui conosco, né? Não vai falar o nome deles? Pode dizer. Vamos lá. Então, chamada: Renato, Fátima, Denise e o João. Pronto, está aqui. 4 visitas, 4 seres humanos Isso, visitando. são sempre bem-vindos. Quem quiser vir aqui também, nos preceda de um telefonema. Sempre tem um lugarzinho para vocês aqui, né? Então, isso aí, fraterno abraço e um feliz fiquem em paz, até sempre vivam bem. E lembre o seguinte, problema é uma invenção humana. E vocês não são humanos, são divinos tendo uma experiência humana. Então tomem juízo e vivam bem. Veja que em termos de filosofia, o Ocidente é filho da Grécia, né? E em termos de esoterismo, o Ocidente é filho da Índia, né? Porque tudo então ou é teosofia, ou é as coisas do Tibete, os mantras, e se fala no sânscrito, as coisas assim. Só que é o seguinte, são 2 polos, né? Que fizeram essa transição e herdaram o conhecimento atlante, né? E a Índia coube a teosofia. E a outra vertente, o outro braço, né, desse processo é o que existe no Egito e que ainda não foi descoberto, ainda não foi trazido à luz do dia, esse conhecimento, e esse conhecimento é transformador, e esse conhecimento pode se encarar como ser assim, a pós-teosofia. Então, o que compete, né, vou citar aqui no caso a eubiose, né, é fazer com que o conhecimento oculto que ainda existe hoje e que foi o que embasou tudo que se pensa que é o Egito, isso seja recuperado e se torne tão comum, tão compartilhado, quanto é o conhecimento que hoje se tem baseado no sânscrito, baseado em todos aqueles que foram e escreveram e traduziram. Você sabe bem, tanto quanto eu aqui, que existe uma resistência ao novo, né? Dos próprios historiadores, que eles não gostam que a história seja mudada. Mas é que quem resiste ao novo é o velho que tem medo de morrer, né? Exatamente. E não é a pessoa, né? É o conhecimento antigo, desvirtuado, do conceito de avidya, de desconhecimento, de ignorância. Ele em si é uma barreira ao novo, porque no momento em que o novo se estabelece, o antigo, o velho, ele sublima, se mistura e deixa de existir. Com certeza, uma hora não deixará de ser oculto realmente, porque não dá para esconder, né? Não, o oculto, o segredo, o secreto, o mistério, o revelado, o velado, é só uma coisa temporária. Tudo que a gente vive hoje, toda essa situação do mundo, não a situação social, o mundo como um todo, né? E esse próprio movimento do universo, coisa toda, isso é temporário. A gente está num gap, no intervalo de arranjo das coisas para que a máquina volte a fluir como fluía antes, né? Então, tudo que a gente vê agora é absolutamente temporário, e é nosso trabalho fazer com que esse tempo temporário seja diminuído para que todos consigam ver tudo, né? É o que a gente tem feito, né? Todos nós, né? Todos, isso é bom. Só queria falar com relação à viagem à Grécia, né? Então, eu tive vontade de ir na que você foi, na outra, né? E daí, no ano que vem, hoje eu vou. Beleza, vou botar o seu nome lá. Bote 2 pessoas. Então, hoje eu vou. Quando chegar na época, se você for, então vou ter que lotar um avião ali, porque... Não, se eu for, vai 2 pessoas. Eu e a... Você e mais as 400 que vão acompanhar você. Minhas filhas querem. Aí nós vamos ter que fazer 747. É porque a gente deve pensar sempre assim, e tem a ver com a questão do problema, né? Então, assim, hoje eu vou, mas daqui a um ano. Não, daqui a um ano é daqui a 364 dias. Outra coisa. Hoje eu vou. Então, eu construo a minha realidade. O que eu faço é criar dentro do espectro, né? Eu estou vendo.
noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês aqui, que vocês sabem que acabei de voltar da Grécia, né? E eu ia fazer um programa, inclusive, falando sobre a Grécia, mas achei que não é o momento e nem é. Deixa assim por enquanto. Quem sabe mais para frente a gente faz. Eu acho que o momento foi meu e de quem me acompanhou, né? Talvez compartilhar isso só aumente o desejo, vamos dizer, das pessoas que não foram, tudo. Foi muito, muito maravilhoso. Eu deixei coisas na Grécia, eu trouxe coisas da Grécia. Eu tive uma boa intuição de ter ido passar os meus 63 anos lá. Foi maravilhoso. E eu lancei uma nova viagem, uma nova data, porque outros postulantes queriam ir. E por incrível que possa parecer, em 3 dias depois que eu lancei a iniciativa, 50 pessoas deixaram o seu nome e pediram referências para acompanhar para a Grécia. Daqui a pouco vão ter que fazer um voo charter lá para a Grécia, né? É claro que essas 50 não vão aparecer, vão entrar outras aqui, mas isso é animador porque eu pretendo passar os 64 lá também na Grécia, né? E com outros lugares, então vai ser maravilhoso. Por outro lado, eu tenho uma alvíssara também, que as pessoas estavam pleiteando aquela volta do interativo, que eu tinha tirado do ar. Depois de um ano, 202 programas diários feitos ali no Vida Inteligente Interativo, paramos no 202, depois comecei o Vida Inteligente Online, também parei depois, e agora resolvi voltar com outra proposta, que aí o Fernando vai colocar na tela aí, que são, a partir de, está aí na tela, nós vamos falar a partir de terça-feira, dia 10 de junho, todas terças e quintas, às 12h15, meio-dia e 15, até meio-dia e meia, meio-dia e 45, nós vamos falar sobre os filósofos gregos, né? Principalmente os gregos. Gente que você jamais ouviu falar, mas você vai ouvir falar porque muitos dos grandes filósofos, desses mais conhecidos, Aristóteles, Sócrates, Platão, eles foram, como é que se diz? Eles foram iniciados por outros, cujos nomes vocês vão descobrir. E vai ser uma proposta muito bacana. O Jorge, daqui a pouco, meu convidado de hoje, né? Ele vai falar sobre isso, que ele colocou Achei muito bacana o que você colocou na nossa comunidade, falar disso, né? Foi muito esclarecedor ali na comunidade do Vida Inteligente sobre essa nova proposta. E, antes de apresentar o Jorge aqui hoje, e falar sobre o nosso tema, eu queria mandar um grande abraço, que você quer ouvir, né? Tem isso? Não, mas é questão de não ter assunto, né? Não, sim, fora da questão da filosofia e fora da questão de ver o mundo como realmente é, eu não sei conversar, outra coisa, não tem papo. É isso, né? Tem assunto, exatamente. E eu sei disso mesmo porque eu sei o que você faz. Então, quando a gente vai lá... Casa, trabalho, casa, né? Então, e quando eu vou lá conversar com você, desde sempre que a gente tem conversado, né? Sempre é uma coisa pontual. Com certeza. É uma conversa construtiva. Enriquecedora. Perfeitamente. Né? Gostou, né? Então é isso aí. E Jorge... Você tá afiado. Tô, né? Tá. E com calor danado aqui, rapaz. Tô vendo. Nossa Senhora. Tô com senhora. blusa, camisa e uma não querem baixar 21 graus colocar aqui. Por baixo. Hã? 21 tá aqui. E tá um calor danado. Me diz uma do coisa. Não, mas eu sinto calor, fazer o quê? Dizem que é andropausa, não tem nada a ver. Problemas. Eu tô com um problema aqui. Apareceu um problema no meu olho, você sabe, não né? é um problema. Não é, né? Já virou solução, porque já operei problema e está voltando aqui. O que é um problema, Jorge? Já vamos lá então. Então lá. Um abraço para todos, né? Para todos. Fraterno abraço para todos que estão com a gente aqui hoje e desde sempre, né? Nossa, desde sempre, meu. Menos os que chegam agora sempre estiveram, e os que vão chegar sempre estiveram também, né? Isso é infalível, é inefável, isso não tem como você fugir disso, que isso é como assim, é como a luz que atrai as borboletas, é como um imã que atrai o que está por perto, cedo ou tarde vem, né? Pode dar uma outra cabeçada, demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a tendência natural das coisas é cada um voltar para a sua casa, onde é a casa de cada coisa que sabe, né? O nosso caminho, né? A nossa volta para casa é a iniciação, é o conhecimento, é o ver as coisas, é o viver a vida de maneira como tem que ser vivida, né? Então, cedo ou tarde, isso acontece na vida de cada um. Então, os que... Acho que é o lema de Brasília,
que é dos que vieram para os que virão, alguma coisa assim. Eu me lembro assim super da cidade de Brasília, né? Do Juscelino, né? Dos que vieram para os que virão, alguma coisa assim. É bem isso, né? Então a gente não apresenta nada de novo, não constrói nada, não tem nenhuma surpresa, a gente só tenta desvelar assim um pouquinho o que ainda não tenha sido redescoberto, mas novidade mesmo nada, né? Mas é bom, porque pelo visto aí cada vez agrada mais gente, né? Que já somos 9 mil só na comunidade, você viu, né? E às vezes eu comento com você tem uma postura bem rigorosa com relação a essa questão de vir no programa, lá na comunidade, saracotear um pouquinho e depois o pessoal sai, ou vem, nunca aparece, ou vem esporadicamente, mas é como se fosse uma fonte, né? Nós não somos a fonte é o conhecimento que está... Isso aqui, ele manda eu dar abraço para você, ele e a esposa me telefonaram hoje, é o Serafim Vicente da Silva e a esposa dele, Marli, de Sinop, no Mato Grosso. Ligaram, falaram comigo pelo telefone, pediram que te desse um abraço, e o mais bacana de tudo, eu vou falar ao vivo aqui. O Serafim adquiriu a coleção Mosaicos do Novo Ciclo, os CDs, o áudio. Antes eu disse para ele, no telefone, mas Serafim, isso aí está disponível gratuito. Você pode baixar. Ele falou, não, eu quero comprar. Ele sabe que adquirindo, ele está contribuindo com o Vida Inteligente. Uma atitude muito nobre, o que agradeço em nome do Vida Inteligente, tá? Se existissem mais serafins, a coisa seria mais fácil. Mas nós estamos tocando. Então, um grande e fraterno abraço para você e para a Marli. E para Sinop, para Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso, né? Que doou. E aí, onde é que eles estão? Economizar um abraço, a gente já dá logo já vai todo mundo, mas especialmente aqui para o Serafim, que ligou aqui hoje para nós aqui. Obrigado, Serafim. Então, e o tema que se apresentou aqui para a gente conversar hoje é problemas. Problemas. Nessa chamada que eu fiz para vocês na mala direta, eu dei a entender, né, a chamada que foi feita ali, que tudo é originário da nossa mente. Se isso é ou não é, nós vamos conversar agora. E aí, Jorge, você está bom? Boa noite, tudo bom? Estou bom, está tudo tranquilo. Gostoso que a gente está aqui de novo, parece que passa um tempão, né? E então essa semana nós batemos um papo rápido, né? Foi, eu visitei assim, uma vez, 2 vezes. Uma você deu de cachorro magro, entrou, saiu e foi embora. Aí eu te cobrei a visita, no dia seguinte você veio, conversamos um pouquinho ali. E eu pus até na comunidade, né, que... Isso eu falei, até brinquei, falei, dessa vez sem fotos, né? Conversei com o Jorge aqui e tal. Isso fazia muito com o irmão Alvim, né? Porque quando eu converso com o Jorge, a gente não joga conversa fora, como a gente diz. A gente não fala besteira, não tem nada. A gente aproveita esses momentos, até porque para isso eu não tenho assunto, né? Não devia ter, exatamente. Então é gostoso a gente falar coisas que acrescentam. Então, todo mundo quer saber o que você conversou com o Jorge. Aí eu fico bem sacana, digo, não, isso é coisa minha e dele. Papo reservado. Nos últimos, quer ver? Então foi que 11, 89, 20... 86, não foi? Você falou? Ok. Com o Alvim? Não. Nos últimos, quer ver? 80, 20... Nos últimos 34 anos eu fiz uma happy hour, assim, de sair para conversar com as pessoas. Fora da... Sentar, conversar com alguém? Sim, jogar conversa fora. Sim, aquele negócio assim de sair depois do trabalho e sentar e não falar tudo e não dizer nada, né? Sim. Eu fiz uma vez em então, mais de metade da minha vida. Bom, porque daí também a gente não tem assunto, né? Com o tempo você vai ficando seletivo, você sabe o que você quer ou não quer. E nem a questão, assim, de você selecionar o que você quer falar ou com quem você quer falar sendo passado, né? Então a fonte é o mestre do ciclo, né? E a pessoa vem e toma água na medida da sua sede. Alguém vai ali, pega água com a mão e segue o caminho. Tem gente que vai ficar no entorno, tem gente que chega com muita sede, tem gente que é precavido, pega e vai e leva tudo nas costas. Tem gente que é como camelo, enche a corcova, ou dromedário, não sei qual que é, enche a corcova e vai embora. Mas é que cada um tem a sua tônica e a sua maneira de ver a vida, né? E esse tipo de conhecimento, esse tipo de coisa que tem que ser conversado aqui, ele é assim tão sutil, tão refinado e tão específico,
que é natural que cada pessoa lide com isso de maneira completamente diferente, porque tem impacto direto assim no que de mais oculto, né, existe na existência de cada um. Então a gente tem que ter muita paciência, né? Eu comentei lá, eu lembrei agora o que é que eu falei lá a relação do programa, né? Nossa Senhora. Toma uma água. Não, já tomei, agora tá bom. É? Então, alguma coisa engasgou aqui. Sim, um sapinho que remexeu. Um sapinho, né? Um sapinho que remexeu. E eu não deixei de falar nada, hein? Não era nada. Não, eu sei. É que às vezes fica alma de sapinho, vem um outro pensamento, ela acorda, dá um pigar. Então, a questão que... Dos filósofos. Sim, que é importante, porque o Ocidente, então, ele é filho da Grécia em termos de filosofia, né? Houve uma transição de conhecimento para cá. Só que muitos poucos filósofos gregos são ainda lembrados, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, por conta de Platão, Pitágoras, assim. Mas só que houve lá uma chuva de estrelas com relação a seres preparados para daí já iniciar um arranjo para o que viria a acontecer em seguida com a vinda do Jesus da igreja. Então, Grécia e a vinda de Jesus estão inteiramente... Olha que eles vieram 500, 600 anos antes, né? Ah, mas é que 500 anos não é uma piscada de olhos, né? Não significa nada em termos revolucionários, né? E essa preparação é que permitiu que se tentasse fazer a união do poder temporal com o espiritual em Roma, né? Não deu certo. Agora fica a questão de onde veio o conhecimento que os filósofos gregos reviveram. Que é milenar, né? Hoje você utiliza... Você pega Tales de Mileto, e muitos autores consideram Tales, que é um dos 7 sábios da Grécia, né? E que fundou a Escola dos Milésios, que é considerada como a origem da filosofia. Muitos autores eles dizem, e acertadamente, mesmo que eles não tenham certeza, mas né, que pai e mãe de Tales de Mileto eram fenícios. Se você pega pai e mãe de um filósofo que iniciou a filosofia na Grécia e eles são fenícios, se estabeleceu todo o link, passando por Egito, não sei o que e tal, até chegar na Atlântida, né? Ligado aí a casta sacerdotal. Então é um assunto muito legal. Tem razão, porque hoje ainda estava mexendo e você vê Atlântida com os minoicos, você entendeu? Puxa, lógico, então realmente uma coisa se liga na outra, né? Porque o Ocidente, em termos de esoterismo,